Mal sapão, mal sapão, mal sapão. Infelizmente, Ibovespa e Índice Futuro ficaram muito feios no fechamento dessa semana. Índice Futuro literalmente está perdendo uma zona de suporte no gráfico semanal. Esse padrão que vocês estão vendo aqui recebe o nome de trap no candle anterior, que é um padrão baixista bem potente. A gente não tem grande suporte no gráfico semanal antes desta região que aqui encontra-se na área de 117, 118 até 122. Ficou feio, bem feio, apesar de nós estarmos sobrevendidos, apesar de nós estarmos em cima de uma linha de tendência de alta. É complicado o cara ter coragem de comprar Brasil neste momento, olhando todo o cenário externo e todo o caos mundial que está pegando com o Irã, tentando daqui a pouco atacar Israel, com daqui a pouco a guerra lastrando. Está muito difícil de fato. Para mim, agora o mercado tende a retornar pelo menos até a região de fundo em 122.540. Tem uma breve esperança que eu vou mostrar em seguida no gráfico diário. Alguns ativos permanecem ainda próximos de zonas de suporte, dando sinais muito tímidos de tentativa de alta, tentando reverter o cenário complexo de baixa que está sendo apresentado. Continuamos olhando o investidor estrangeiro retirando-se do país, migrando seus recursos para a Bolsa Americana e migrando seus recursos para criptomoedas, ou muitos deles até mesmo ficando cash, ficando líquidos, esperando um cenário um pouco mais claro de investimento. Em termos de algumas ações aqui no Brasil, algumas estão bonitas graficamente falando, eu vou mostrar que elas estão bonitas, depois eu falo de Petro e outras. Vamos colocar aqui resumidamente a Prio 3, é um dos primeiros papéis que me chamam a atenção, resumidamente por quê? Porque ele está tocando seu topo histórico, sim, ele fez um candle pavio, sim, um gap de alta aqui, pode puxar a Prio para cima, e nós estamos entrando num momento em que, se nós tivermos uma guerra entre Irã e Israel, esse tipo de guerra promove uma alta forte no petróleo, o Brent seria empurrado para cima e Prio 3 então poderia realmente brilhar em termos de movimentação de alta, assim como a 3RP3. É um outro ativo que a gente já tinha ligado para vocês, avisado dessa zona de retângulo. E agora nós estamos indo na direção do alvo que é lá em cima. Tá, então, 3RP3 e Prio são ativos que têm um potencial bastante interessante de valorização nas próximas semanas, talvez até mesmo meses, especialmente se nós tivermos uma guerra. A própria Petro está em tendência de alta ainda, tem como objetivo tentar voltar aqui para esta área de topo histórico dela, e portanto eu olharia para a Petro também como uma alternativa, mas eu acho que Prio 3 está mais atraente. Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce tocando ainda uma zona de suporte, mas simplesmente sem muita pressão de compra. A Vale está sendo acumulada nessa região entre R$ 59,00 e R$ 62,00, não conseguindo se deslocar muito para nenhum dos lados e entregando também uma lateralização. Então a Vale, por enquanto, está um pouco mais frágil, não permitindo nenhuma tomada muito brilhante. A gente tem, dentro do setor siderúrgica, Semin 3, em cima de uma zona bem interessante de suporte, um topo anterior rompido, uma média móvel de 80, um estocástico lento subvendido. Tudo que eu precisaria seria de um candle branco para sinalizar a entrada de compradores e com isso poder tomar posição para buscar um alvo lá em cima. Mas nós não temos isso por enquanto, então estamos esperando a ruptura desse sinal para poder tomar. A própria Siderúrgica Nacional também faz uma aproximação que eu interpretei como onda 1, onda 2. Essa onda 2 está em 5 tempos. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Está terminando a onda 5 da onda 2. Perdendo esta média móvel com estocástico lento nesse nível. Se semana que vem a gente compra essa máxima, eu consideraria isso um trap. E sendo isso um trap,
meu alvo seria uma retomada da alta para buscar pelo menos o alvo de 100%, e a gente está falando de uma amplitude quase 49% para cima. Eu estou de olho nesse de educacional, podendo esse ser um trade bastante interessante para as próximas semanas. VIR23, para quem gosta de dividendos, estocástico lento sobrevendido, tocando um topo anterior rompido, que a gente pode ver aqui, topo anterior rompido, e portanto, se e somente se nós rompermos 51,50, eu poderia colocar posições de VIR23 na minha carteira e não ficaria nem um pouquinho chateado em ter um papel que paga bons dividendos e bons múltiplos. B3 e SA3 também toca uma zona de suporte, é um outro papel que está tocando zona de suporte com estocástico lento sobrevendido, linha extensa de alta, fundo construído, já chegou a construir inclusive um 2-3 de compra, e por isso eu olho para B3 e SA3 com um olhar um tanto quanto atento. E a gente então pega talvez um dos poucos papéis que está realmente muito forte aqui no Brasil, Bryner. Olha que movimento, rompendo o topo histórico. Um dos poucos papéis realmente poderosos. Quando a gente entra no gráfico diário, nossa, olha que tendência de alta, topos e fundos ascendentes, trap de raposa em cima da média móvel de 8. Ficar muito atento à ruptura de 13,50 para fazer um swing trade bonitinho em Bryner. Em termos de swing trade bonitos, outro papel que está relativamente interessante para fazer swing trades é a própria Cielo. Cielo também, topos e fundos ascendentes, fez um pullback até o topo anterior rompido, fez um 2-3 de compra, rompeu aqui. Também é um bom swing trade para ser realizado nessa semana que está iniciando. O fato é que o Ibovespa não está nem um pouquinho simples, como a gente mencionou. No gráfico semanal, a possibilidade de perder um fundo, ela existe. E se nós perdermos este fundo que está estabelecido no gráfico semanal do Ibov, cara, o próximo suporte está relativamente longo, ele está somente na área de 119 mil pontos para Ibovespa. A gente tem várias sombras superiores bem desagradáveis. Observem, sombra superior travando preço, sombra superior travando preço, sombra superior travando preço, sombra superior travando preço, sombras superiores indicando que os vendedores estão muito poderosos aqui e realmente impedindo que o mercado consiga ultrapassar determinadas áreas. Então isso tudo facilita sim a possibilidade de que a gente perca o atual suporte e venha buscar 117. Quando a gente coloca o gráfico diário, a gente grudou exatamente em cima do suporte do Ibovespa na sexta-feira. O índice futuro, por sua vez, perdeu o suporte. É óbvio que essa perda de suporte pode ser uma mola, como diz o Wyckoff, em que a gente conseguiria se fechar acima dessa zona de suporte perdido, produzir um padrão muito maldoso. No meu entendimento, olhando a situação atual do índice futuro, eu vejo o índice futuro dentro de um padrão bem cruel, que recebe o nome de alargamento. Topos mais altos, fundos mais baixos. E dentro desse alargamento, topos mais altos, fundos mais baixos. Tocamos a zona de suporte, possibilidade de que o mercado venha até aqui, só para maldade com quem vendeu, para depois fazer isso aqui. Não me surpreenderia. Esse tipo de padrão é um dos padrões mais malignos que existem para um trader, porque é um padrão de mercado sem tendência. E é como nós estamos agora. O mercado brasileiro está sem tendência, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, em tendência de baixa no diário, em tendência de alta no semanal, o que dificulta radicalmente operações. Para nós é muito mais simples quando a tendência do gráfico semanal concorda com a tendência do gráfico diário ou quando a gente tem um alinhamento das tendências. Não é o que a gente tem nesse momento. A gente pode perceber no gráfico diário essa situação de topos e fundos quase que descendentes, com média móvel caindo. Enquanto bota no semanal, tu ainda teria um canal de alta no semanal. E por isso que está tão complexo operar o mercado nos últimos dias. A gente percebe que está difícil, porque de fato nós estamos com tendências divergentes.
Este recuo foi de 15.300 pontos. Esse recuo daqui até aqui já tem 13 mil pontos. Ainda teremos talvez mais uns 2.000 pontos para entregar o movimento de recuo médio que o índice futuro estava observando nos últimos meses. Então, o cenário não é muito auspicioso. A gente tem dólar futuro aqui. Dólar futuro parece trabalhar, parece não, dólar futuro está trabalhando dentro de um retângulo. Este retângulo tem compradores defendendo vigorosamente a região de 4,88 e vendedores defendendo rigorosamente a região de 5,31. Conseguimos romper a resistência mais próxima, que era 5,04, e agora temos caminho livre até 5,31. E esta seria a perspectiva para dólar para as próximas semanas. Tendência de alta, buscando 5,31 como alvo final. E ali podemos ter alguma resistência batendo. A gente vê o milho, CCM FUT, milho operando numa ótima tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Por enquanto não há por que pensar em compras num gráfico semanal de milho, pelo contrário. Ele gerou uma venda bem interessante na perda dessa mínima na semana passada. E continua em topos e fundos em queda. Temos agora um suporte no milho se aproximando, que é a abertura desta barra número 1 aqui. Isso é um suporte na área de 56,33. E a nossa picanha, ela vai ficar mais barata? Bom, aqui é o boi. O boi trabalha nesse cenário um aspecto muito difícil de ser entendido, está bem complexo para esse gráfico. Eu ainda diria que é uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, eu ainda diria que o canal é basicamente esse daqui. Esse era o canal de baixa. A gente chegou a romper e dobrar esse canal. Então, para mim, eu não fico feliz com esse movimento de alta aqui. Eu estou entendendo que a perda mínima desse candle aqui pode puxar o boi de volta para recuos mais importantes. Não vejo médias móveis subindo, não vejo tendência de alta no boi ainda. Vejo o boi futuro em tendência de recuo com um breve repique no prazo mais curto. Então, boi em si, dentro do gráfico diário, opera numa tendência de alta, é bem verdade, são topos e fundos ascendentes, se aproximando dessa região, rompeu na sexta, se perder essa mínima aqui, para mim é uma venda, porque isso seria um trap. Meu stop eu colocaria acima dessa máxima e o alvo mínimo seria perto desse fundo aqui. Então, para mim, boi está se preparando para um cenário de venda assim que perder a mínima desse candle. Isso seria um trap no topo anterior. Vocês devem ter percebido que eu não falei sobre operações de venda e por enquanto não tenho falado sobre operações de venda de fato. Operar vendido não é tão simples quanto preconizam por aí. É muito mais caro, é muito mais complexo. A gente precisa ter uma tendência de alta, uma tendência de baixa primária, secundária e terciária para poder fazer operações mais seguras na ponta da venda. E aí a gente espera os repiques e quando tem os repiques a gente faz nossas vendas. Não é o que eu percebo aqui nesse momento. E, portanto, eu estou mais olhando, de fato, do que fazendo qualquer coisa no mercado atual. Na semana passada, eu falei de alguns ativos que me chamavam a atenção. Alguns ativos que me chamavam para atenção de swing trade. SUSB 3 era um deles, nos 120 minutos. Não acionou a entrada, não acionou a compra. Achei que ia acionar, mas não acionou. Outro papel que me chamou a atenção era a SMTA3, que até me gerou a entrada, chegou a evoluir, mas não foi. Não, a entrada desse daqui, nesse ponto. Deu uma boa compra, bateu no alvo, eu botei meu dinheiro no bolso e saí fora. Aí aqui eu estava precisando comprar de novo, mas não rompeu, não deu a nova entrada. O outro papel que eu mencionei foi CSMG3, no início da semana passada. O início da semana passada, como vocês sabem, foi dia 8 de abril. Aqui era a entrada na CSMG3. Stop estava aqui. Alvo foi atingido. Foi um belo trade em CSMG3. E estaríamos nessa semana, na segunda-feira, pensando em uma nova entrada. A gente fez o caixa dentro sobrevendido. Stop ficaria abaixo desse fundo aqui. E o alvo aqui em cima de novo. Vai repetir o processo dentro da CSMG3. Esses dois swing trades foram muito vencedores.
tanto na SUSB quanto na CSMG3. Eu também mencionei outros trades possíveis na ANIM 3. Na ANIM 3, no dia 8, eu sugeri um movimento de possível venda que foi legal, bacana, evoluiu bem, sem muitos mistérios. E a gente tinha Cirela 3. Eu estava falando que ia prestar muita atenção nessa semana que estava iniciando na Cirela. No dia 8, ela fez essa movimentação aqui, não me parecia nada demais, então abominei o trade, saí fora do trade, não operei o trade. YouTube 4. Cara, YouTube essa sim foi bastante maligna comigo. Eu estava esperando que YouTube fizesse um movimento mais forte. Ela não conseguiu fazer um bom movimento. No gráfico diário ela estava bem bonita para um swing trade. Que foi aqui. Cara, isso me chamou a atenção. Eu tomei a posição aqui. O trade chegou a evoluir. Só que quando bateu nessa resistência aqui, não teve mais forças. Quando deu o PMI americano, desabou como um tanque com uma bigorna no meio do oceano. Então esse foi um swing trade que não deu bom. Deu loss, como se diz. Deu loss. Alguns positions que eu mencionei na semana passada, BBS 3. Estava indo bem durante a semana. Pós-PMI, tocou topo histórico. Não conseguiu romper. Ficou feio. Se perder essa mínima, pode haver um recuo mais intenso. A gente falou também sobre Cure 3. Cure 3 até que também não conseguiu evoluir, abrindo um gap de alta. Achei que ia ser um gap de alta para andar, mas bateu no stop. Terminou o trade em Cure 3. Isso aqui foi um stop que eu levei. A gente falou sobre Marfrig. E Marfrig acionou a entrada e depois de acionar a entrada, micou total. Esse trade que vocês estão vendo aqui é um trap. Se perder essa mínima, eu vou ter que provavelmente não só fechar minha compra, como entrar vendido em Marfrig, com o objetivo sendo aqui embaixo, dentro desse retângulo. Brasil Foods. Brasil Foods abriu o sinal de compra, chegou a andar fortemente durante a semana. Pós-PMI recuou. Pós-dados de pedidos de empregos recuou mais ainda. E a gente fecha a semana assim, o que não é um fechamento feliz. Automaticamente minha compra, que estava com o stop abaixo desse ponto, vai ter que vir para cá para proteger o capital. Então esses foram os principais trades que eu mencionei para vocês na semana passada. Vamos ver como será essa semana que está iniciando e vamos ficar rezando para que Deus ilumine o pessoal tanto do Irã quanto de Israel, para que realmente eles não queiram embarcar nessa guerra, que eu acredito que não vai ser benéfica para ninguém, e que a gente consiga diminuir as tensões mundiais. Gigantesco abraço para vocês, pessoal. Uma ótima semana de trades. Tudo de bom.